Boa noite, igreja. Boa noite, você que nos acompanha pelas redes sociais. É sempre motivo de alegria nós estarmos na presença do Senhor e principalmente compartilhando a palavra de Deus. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o versículo que o pastor utilizou para abrir o culto. Salmo 119, versículo 50. Diz assim, Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, ela é minha esperança. Tua promessa renova as minhas forças. 49 e 50. Eu não sei se você tem passado por lutas, por aflições. Parece que as coisas estão tão calmas, estão tão tranquilas. É assim ou ao contrário? Estamos passando por lutas, por provações, por aflições o tempo todo. E é sobre isso que nós iremos meditar hoje na palavra do Senhor. O tema da mensagem é confiando na palavra de Deus. E palavra é uma coisa bem interessante. Eu me recordo que antigamente os contratos, os acordos eram verbais. E a pessoa dava a palavra, olha, eu te dou a minha palavra que eu irei cumprir. Então a gente vê como que esse processo da palavra é importante. E atualmente você precisa fazer um contrato, pegar a assinatura de duas pessoas, e se a outra parte for uma pessoa dada a provocar fraudes, dificilmente vai conseguir receber, ainda que na justiça. Que ponto que nós chegamos? Mas a palavra de Deus é algo que nos traz paz, que nos traz confiança. O problema nosso é querer as coisas para ontem. E não é assim que funciona com Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Peterson, nós iremos ler do versículo 7 ao 44. É uma passagem bastante interessante que dá para a gente extrair bastante informações a respeito dela. Atos, capítulo 27, nós vamos ler do versículo 7 em diante. Navegamos vagarosamente por vários dias e depois de muitas dificuldades, nos aproximamos de Quinido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Saimona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laséia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que Bom Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio
para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas, que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso baixaram as âncoras flutuantes para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio, e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida, pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu a proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenha um bom ânimo. Creio em Deus. Tudo correrá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da meia-noite, na 14ª noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Lançaram sonda e verificaram que a água tinha 36 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que, se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas da praia. Por isso, lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas, na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse aos oficiais no comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentaram há 2 semanas. Disse ele: por favor, comam alguma coisa agora, para seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu-o em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram, se possível, chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e deixaram-no no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre 2 correntes contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou, ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingido pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que soltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram às tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Nós, lendo este texto,
a gente precisa compreender um pouquinho do contexto. Paulo era ferrenho perseguidor da igreja, se converteu ao cristianismo e agora sofria perseguições. Por conta disso, foi preso e, por ser um cidadão romano, apelou a Roma. Então, ele estava preso, sendo conduzido até Roma. Eles já haviam pegado um navio e esse navio eles desceram em determinada cidade e agora pegaram um navio de Alexandria que estava indo para Roma. E aí acontece toda essa situação linda e maravilhosa que nos leva a refletir. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi depois de todos os alvoroços, a tempestade que eles enfrentavam, eles terem lançado aquela sonda e verificaram que tinha 37 metros de profundidade. Pouco depois, 27 metros de profundidade. Eu fico imaginando você, diante de toda aquela situação, em um lugar distante ainda da praia, numa profundidade de 27 metros. É uma coisa para a gente pensar. Mas é muito interessante tudo o que veio acontecendo. Primeiro ponto, para a gente entender. O escritor Lucas, que é quem escreve esse livro de Atos, estava junto. Basta nós prestarmos atenção nos verbos que são utilizados à primeira pessoa do plural, ou seja, nós. Então, Lucas está relatando tudo aquilo que ele experimentou, que ele vivenciou. Em determinado lugar no livro de Jó, ele vai falar assim para Deus: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Uma coisa é nós escrevermos a nossa experiência com Deus. Outra coisa é nós recontarmos a experiência de alguém com Deus. Isto faz toda a diferença na vida do cristão. Tanto é que depois nós vamos entender as cartas de Paulo quando ele escreve: olha, eu já passei por um monte de coisa. Eu sei ter comida, eu sei não ter comida, eu sei passar frio, eu sei o que é naufrágio. Por quê? Porque depois ele vai falar que ele em tudo pode naquele que o fortalece. No caso, fazendo uma referência a Deus. Então, Paulo tinha experiência de sobra para demonstrar, falar, relatar experiências com o Senhor. E este caso específico deste naufrágio não é diferente. E eu fico imaginando 276 pessoas. Ou seja, se nós pensarmos em um ônibus aí de 50 lugares, mais de 5 ônibus e meio. Para a gente ter uma noção da quantidade de pessoas. E aí ele pega e fala assim: olha, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Você acreditaria numa história dessa? Vamos ser sinceros. A gente ouvindo ali: ó, o navio vai afundar, você lascou. Mas ninguém vai morrer. Pronto, agora endoidou. E é sobre isso que nós vamos falar. Existia uma promessa para Paulo, dele chegar até Roma. E enquanto essa promessa não se cumpria na vida de Paulo, nada tiraria a vida dele. Isto é, fato. Paulo alertou os oficiais sobre o perigo. É aquela frase que quando o marido erra o caminho, quando ele está dirigindo, e a esposa fala: olha, era ali atrás. Não, tá certo, eu sei, é por aqui. E aí depois ele: estava errado. E antigamente as mulheres falavam: eu avisei. E agora vocês evoluíram, vocês meninas não falam mais isso, eu avisei. Vocês simplesmente olham para a gente e fazem assim, né? Isso é pior do que a época que vocês falavam, eu avisei. Mas enfim, Paulo, ele traz algo mais ou menos nessa situação. Só que ele não simplesmente diz: olha, eu avisei. Porque tem muito carniceiro nesse momento de pandemia, falando: olha, faz isso, faz aquilo outro, faz não sei o quê. E eu avisei. Mas Paulo vem e traz algo maravilhoso para aquelas pessoas. Olha, eu falei que não era para sair, mas vocês saíram. Mas fica calmo, tenham bom ânimo. Jesus diversas vezes falou nos evangelhos com relação às pessoas que estavam ouvindo: tenha bom ânimo. Ou seja, se anime. Por quê? Porque em determinado momento, até mesmo Lucas, ele relata: desapareceu-nos todas as esperanças. Ou seja, estamos perdidos. A gente hoje, com toda a tecnologia que nós temos, fica meio difícil a gente entender o que eles estavam passando. Mas pensem bem, 2 semanas castigados por uma tempestade enorme.
sem ver sol, por conta das nuvens densas, e sem ver as estrelas. Ah, mas isso é normal. Normal para a gente hoje, que você tem GPS, que mesmo com o sol sem chovendo, você consegue ir. Só que naquela época, para eles se norteavam pelo sol e pelas estrelas. Ou seja, eles estavam literalmente perdidos no mar. Não sabiam para onde eles estavam indo. Então, esta informação é muito importante. Aí vem Paulo, se levanta no meio deles e diz: tenham bom ânimo. O Deus de quem eu sou, isso é importante. Nós precisamos saber a quem nós pertencemos. Isso é fato. A gente precisa saber quem é o meu, entre aspas, dono. A quem eu pertenço, a quem eu preciso prestar contas da minha vida. A partir disso, Paulo vem e fala: olha, o anjo do Senhor me apareceu essa noite. E aí o pessoal deve pensar, né? Pronto, essa tormenta deve ter deixado esse rapaz louco, né? Já está vendo até anjos. Mas numa situação de emergência, qualquer coisa que te traga alento é bem-vindo. E aí Paulo vai dizer para eles: olha, o anjo do Senhor me disse que a gente vai perder o navio sim, mas nenhuma vida será perdida. E é sobre isso que nós queremos falar. Quando Paulo, então, ele alerta sobre essa questão: olha, é melhor a gente não ir, o tempo não está propício, olha só, vamos ficar por aqui mesmo. O cristão deve estar atento ao que acontece à sua volta. Nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. A gente tem que estar de olho naquilo que está acontecendo. Quando eu e Sônia viajamos e a gente vai para alguma outra cidade, ela fala: nossa, você não para, você não curte a viagem. Por quê? Porque eu fico olhando tudo, prestando atenção em tudo, principalmente o lugar que a gente vai parar, onde vai comer, que lugar que a gente senta. Por quê? Porque nós precisamos, nas palavras de Cristo, sermos prudentes como as serpentes. A gente precisa, e simples como as pombas. Mas a gente precisa prestar atenção nisso que a gente está vivendo, nisso que a gente está acontecendo. Às vezes a gente nem presta atenção. Fica dentro do carro mexendo no celular assim e tal, nem presta atenção no que está à volta. Então nós precisamos estar atentos, enquanto cristãos, àquilo que está acontecendo à nossa volta. Isto inclui economia, inclui política. Nós precisamos estar antenados ao que anda acontecendo no nosso país. Porque é uma luta enorme que está sendo travada. E nós não estamos atentados a isto. As condições, então, eram inadequadas para aquela navegação naquele momento. Por quê? Porque os marinheiros, eles entendiam que quando era inverno, 3 meses de inverno, não se podia andar com o navio. Então, eles iam ter que ficar aprisionados, entre aspas, durante 3 meses. Então, por isso que eles queriam seguir viagem. E às vezes nós não entendemos o tempo de Deus na nossa vida. Por vezes as coisas que acontecem, que a gente pensa que está atrapalhando a viagem, é o mover de Deus nos impedindo de sofrer algo pior lá na frente. Então nós temos que estar antenados a isso que o Senhor também tem nos falado. E aí Paulo vai dizer para eles: olha, haverá então perdas materiais. O navio, a carga do navio, mas vidas não serão perdidas. Nós precisamos entender que perdas materiais, Deus nos abençoa e nós conquistamos, mas vidas, não. E por vezes nós perdemos vidas. De que forma nós perdemos vidas? Hoje está acontecendo da seguinte maneira: ao invés de nós usarmos as coisas para servir pessoas, nós usamos pessoas para servir as coisas. E com isso a gente acaba perdendo vidas. Vidas não que venham a falecer, mas às vezes por um erro nosso, pessoas deixam de nos acompanhar nos caminhos do Senhor, deixam de seguir os caminhos do Senhor por uma situação que nós fomos ocasionadores. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. E aí vem o quê? Ele vai conversar ali com o encarregado vai dar mais ouvidos ao capitão e ao dono do navio. Ou seja, por vezes as pessoas nos julgam incapazes, incompetentes, porque nós não conhecemos dos assuntos. Mas Paulo havia falado, talvez tenha conversado com alguns dos marinheiros, vez que a maioria dos marinheiros queriam seguir viagem. Se a maioria queria seguir viagem, dá para a gente entender então que a minoria, alguns ali não queriam.
Olha, não é bom a gente seguir viagem, olha, pode acontecer isso. Então, essas informações que Paulo levantou, ele foi levar até o comandante ali, o centurião, e bem como aos outros oficiais. Mas eles optaram por ouvir o capitão do navio e o dono do navio. Nem sempre as coisas acontecem da maneira esperada. A Bíblia, conforme nós lemos nesse texto, diz que em determinado momento, de repente, veio uma tempestade. De repente. Isso aqui é uma parte legal. Ninguém acorda cedo pensando assim, hoje eu quero uma luta. Hoje eu quero passar por uma prova. Ou tem alguém que acorda desse jeito? Nossa, hoje eu estou bem, hoje eu estou tranquilo, dormi bem, eu quero, Senhor, põe uma prova no meu caminho. Não, ninguém faz isso. As coisas vêm. As coisas vêm. Em janeiro fiz 29 anos de prefeitura. E sempre orientei as pessoas que vinham trabalhar comigo. Não precisa preocupar-se em criar problemas. Eles vêm. Você não precisa levantar cedo, hoje eu vou criar um problema no meu local de trabalho. Não, eles vêm. Principalmente quando eu comecei a minha carreira na prefeitura, que foi no setor de IPTU, ou seja, impostos. Quem acorda cedo, delícia, hoje eu vou pagar o imposto. Então as pessoas iam lá muitas vezes para reclamar. E falavam que o prefeito estava roubando dinheiro, aquelas coisas que a gente ouve por aí. Não que naquela época estava acontecendo isso, só um exemplo para os irmãos entenderem. Então eu falava para as pessoas que trabalhavam ali comigo, olha, não se preocupem em criar problemas. Eles vêm, eles surgem. E na vida do cristão não é diferente. Eu costumo até dizer que se está numa calmaria na sua vida, alguma coisa é errada. Alguma coisa é errada. Basta a gente verificar a vida de Jesus, os 3 anos e meio que ele passou por aqui, de sofrimento, de angústia, de perseguição, de lutas. Mas ele venceu. E a mesma coisa acontece nas nossas vidas. Por vezes, o negócio está tão embolado que a gente não vê saída. Aí é o momento da gente lembrar do Salmo 119, 50. Ou seja, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, parafraseando o versículo. Então, nós precisamos ter essa confiança, nós precisamos acreditar. Porque, do contrário, a gente não vai conseguir sobreviver. Olhem só, 1 ano praticamente de pandemia. E até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor se fez presente. Até aqui nós experimentamos as misericórdias do Senhor sendo renovadas a cada dia. Isso é motivo da gente adorar e agradecer a Deus. Mas por vezes a gente fica pensando no que a gente tem e esquecendo de ser grato pelo que a gente tem. A gente fica pensando no que a gente não tem e esquecemos de ser grato pelo que a gente tem. E aí vem essa dificuldade toda da gente compreender como que as coisas acontecem. O navio, claro, foi o primeiro a sofrer o dano das tormentas. E aí eu fico imaginando, eles amarraram corda em volta do navio para poder reforçar a estrutura do navio. Ou seja, dá para a gente ter uma noção de como que aqueles ventos e as ondas estavam arrebentando contra o navio. Então, é algo para a gente pensar nessas tormentas da vida. Então, Paulo, ele diz, tenham ânimo. Ou seja, em outras palavras, não percam as esperanças. Deus está no controle. Ninguém irá morrer. A gente pode parafrasear isso que Paulo estava dizendo. O cristão, ele precisa gerar confiança e tranquilidade às pessoas que estão à sua volta em momentos de dificuldade. Ele precisa gerar confiança. O que acontece? Durante muito tempo da minha vida, estou vencendo esta situação. A Sônia, quando eu ia fazer exame de sangue, Ivone, a Sônia ia junto. Não por companhia, porque eu tentava pedir para as enfermeiras tirar o sangue dela. Olha que moça bonita que está aqui comigo, tira o sangue dela, muito melhor. Pastor, ruim de conversa, nunca tive êxito nisso. Elas queriam, era o meu sangue mesmo, sabe? E teve um período, por quê? Porque eu nunca fui. Aí vem aquela situação desde pequeno. Se não comer vai ficar doente, vai tomar injeção. Se não comer vai ficar doente, vai tomar injeção. Cuidado com aquilo que você fala com seus filhos. E aí, nós fomos fazer uma viagem e precisávamos tomar uma vacina que agora eu não me lembro qual que era. E aí foi os 4. E aí eu falando, eu vou ser o último, deixa vocês ir na frente. Aí o Taz, não pai, eu que vou ser o último, Tá o pai, tá o filho. Não, que não sei o quê. E a Ana Clara era pequenininha.
E aí a moça lá falando, não, filha, não vai doer nada, olha aqui, eu vou fazer no papai. Eu falei, não é possível que a mulher não entendeu. Não entendeu, sabe? Aí tá lá o papai, né? Fazer o quê? Uma criança de 4 anos olhando pra tua cara. Aí, né, eu já fiz desse jeito assim, aí a Sônia me deu um chutinho na canela assim, né, eu olhei, a Ana Clara olhando para mim. Aí sabe quando você faz aquele sorriso assim? Irmão, olha que ponto que a gente passa, sabe? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós precisamos confiar que Deus é mais. Não olho, mas já estou indo tirar sangue sozinho. Por quê? Porque em diversas vezes no Senac eu falei com os alunos na questão de vencer o medo, principalmente na questão da oratória, de falar em público. Eu falava, poxa, eu falo para os alunos, você tem que vencer o medo de falar em público, e eu não consigo vencer o medo de uma agulha? Alguma coisa está errada comigo. E aí comecei, claro, chego lá e falo, olha moça, não precisa falar quanto frasquinho precisa não, sabe, assim, pode fazer seu trabalho, eu vou fechar meu olho aqui, e aí a gente fica em espírito de oração. Mas dá tudo certo, dá tudo certo. Então eu quero mostrar isso para os irmãos, como que é a questão do medo, a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar. Nós precisamos confiar que Deus é conosco. Então nós precisamos o quê? Gerar esperança nas pessoas que estavam ali. Imagina só, quando a situação que eu relatei para vocês, que a Ana Clara estava olhando, o meu pensamento era, Senhor, não deixa eu desmaiar. Porque pensa bem, a menina acabou de falar, não dá em nada, eu vou fazer no papai, o pai desmaia, o que essa criança vai pensar? Então nós precisamos o quê? Gerar confiança nas pessoas que estão ao nosso lado. E a confiança é uma coisa bem interessante, ou tem ou não tem. Quando você tem confiança no motorista que está conduzindo o carro, você deita e dorme. Se você não tem confiança, você vai conversando com ele o tempo todo. Falta muito para chegar. Não, uma curva ali na frente, né? Eu correndo demais, né? Você percebe? Quando a gente tem confiança, a gente descansa. E diz a palavra de Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais, tudo fará. E aí vem a parte, eu sempre quando viajo de ônibus, eu não lembro os números da poltrona, mas eu gosto sempre de ir na primeira ali do lado da porta do ônibus. Porque aí você fica olhando o motorista ali, né? Você fica intercedendo pela vida dele, né? Fica intercedendo, Senhor, que a gente tem uma viagem, não sei se o Senhor, que propósito o Senhor tem para a vida desse motorista, mas não arrebata ele agora não, deixa a gente chegar lá na viagem em segurança. Então a gente vai intercedendo, a gente vai orando, porque tem motorista que tem esse condão de fazer você ter uma conexão com Deus muito grande. A cada curva que ele faz, você fala, pronto, Jesus chegou. Então ele tem aquele papel dele de oração. E o cristão, ele precisa gerar o quê? Confiança e esperança nas pessoas. Só que tem atualmente cristãos que se tornaram os verdadeiros pregadores do Apocalipse. Amados, quanto mais difícil a situação, mais fácil é ganhar almas para o Senhor. Por quê? Porque aí você chega com um bálsamo. A pessoa está tão desesperada que você chega com um bálsamo, com um alento que é a palavra de Deus. E isto faz toda a diferença na vida das pessoas. Como que as pessoas conseguem ser calmas? Eu me lembro de uma vez, uma situação, em frente à nossa casa tinha uma árvore. E eu me lembro que era uma briga para ver quem parava o carro debaixo da sombra da árvore, principalmente nesse calor que a gente está enfrentando, que é a sensação que tem é que a gente vai encontrar com Sadraque, Mesaque e Abednego em qualquer lugar, qualquer momento na rua, né? De tão quente que anda fazendo aí. E eu cheguei para almoçar. O carro estava com a traseira na rua e a frente dele em cima da calçada. Aí eu fui ver, a Sônia tinha batido na árvore. Eu cheguei, Sônia, o que aconteceu? Eu não sei, eu bati o carro lá. E você? Eu estou bem. E o Thales? Também estou bem. Fui lá, tirei o carro, deu muito trabalho, porque ele estava tinha uma árvore e tinha um muro. Ele meio que entrou assim. Consegui tirar, fui lá, varri tudo, tinha quebrado os farol do carro, varri tudo e tal. Aí virei para ela, você põe almoço para mim? Você vai almoçar? Vai, filha, eu vim para almoçar, eu estou com fome. Se você falar que se der um murro, você vai consertar o carro, não fica perto. Mas não vai resolver muita coisa, então vamos encher a pança. Vamos comer, depois a gente vê o que faz com o carro. Ela, eu não acredito que você vai almoçar. Vai, filha, eu estou com fome. Aí almoçamos tranquilamente, aí liguei para o seguro, aí fomos ver aquelas coisas de prática que normalmente precisa fazer. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a hora que eu li esse texto aqui, que Paulo pega e fala, olha, já faz 2 semanas que vocês não se alimentam. A gente pensa, lendo
assim, literalmente, que eles estavam há 14 dias de jejum. Não é que... Hoje, os navios, eles têm ali um espaço para as pessoas fazerem as suas refeições. Naquela época não tinha. Mas não quer dizer... Eles não estavam tendo, assim, as refeições regulares. Talvez almoço, janta, mas alguma coisinha eles estavam comendo. Até porque 2 semanas sem comer nada e ainda ter força para jogar a carga do navio para fora. Então, eles não estavam tendo uma refeição regular. Aí Paulo pega e fala, olha, eu tenho visto que vocês não estão se alimentando adequadamente. É hora da gente sentar e comer. Aí ele pega o pão. Eu acho muito lindo quando ele dá graças. Num bando de 276 pessoas, ou seja, 275, que provavelmente ali não conheciam o Senhor. E Paulo, toda tranquilidade, dá graças, parte o pão e come. Então, eu me lembrei dessa situação, do acidente que eu estou falando aqui com vocês. Eu peguei e falei, por que, gente? Com fome, primeiro, cara feia é fome, isso é fato. Então, a gente já não tem uma cara bonita, com fome fica pior ainda. Então, como é que a gente vai analisar tudo aquilo para poder entender e ver o que precisa ser feito? Então, a gente precisa alimentar. Por isso que tem aquela máxima dos antigos, saco vazio, não para em pé. E quando a gente... E aí é uma coisa bem interessante, certo? Quando o casal briga, a primeira coisa que a esposa deixa de fazer é o quê? Almoço. Aí, se ela faz o almoço, o que o cidadão... Pessoal, a gente está falando aqui porque eu e Sônia, a gente já ministrou turmas de casados para sempre, por diversos anos. Então, a gente está falando aqui com conhecimento de causa. E se a esposa faz um almoço, o que o cidadão faz? Não come. E quem fica com fome? O trouxa. Sabe? Então, a gente conversa muito sobre isso também no grupo Casados para Sempre. Então, tente entender. Nós precisamos nos alimentar. Precisamos nos alimentar. Porque outro dia a gente conversou aqui de que o cérebro precisa das energias, e essa energia é retirada de cima do alimento que a gente ingere, que a gente come. Por isso que é a importância da gente comer. Agora, o que chamou a atenção, literalmente, quando Paulo fala, nós não temos, que ele fala, tenho bom ânimo, tenho esperança, ele também está, por outro lado, silenciando uma frase, mas que ela também é dita nesse inteirinho. Não temos medo da morte, nós não podemos ter medo da morte. E aí, Peterson, por gentileza, Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Existe uma discussão doutrinária muito grande de quem efetivamente escreveu a carta aos Hebreus. Tem alguns que acreditam que é Paulo, outros acreditam que não é Paulo, mas o importante aqui é o que nós vamos entender. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Tá chique a igreja aqui, né, pastor? Tem monitor aqui embaixo para a gente, assim, esses meninos é fera. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira, ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Amados, o cristão não pode temer a morte. A meu ver, a morte é quando você muda de endereço. Está morando aqui, você vai morar no céu. Ou seja, uma oportunidade que Deus tem de nos levar. Acabar com todo o sofrimento. Morar num lugar tranquilo, sem aquela emissora de televisão que vocês estão imaginando aí. Então, pensa bem que coisa maravilhosa que deve ser o céu. Então, o cristão ele não pode ter medo da morte. E outro dia, né, quando o Lucas falou dos 30 anos dele, ele disse, né, que agora ele já está mais tranquilo com relação a isso. E eu me lembro, já disse aqui algumas vezes, quando a minha avó disse que o mundo acabaria no ano 2000. Eu fazia as contas, nossa, 28 anos, menos de 30. Novinho, vou morrer. E aquilo era uma angústia. E aí passou 2000, 2012, também já está lá para trás. Né? Então o cristão ele não pode ter esse medo da morte. Agora a gente entende por que Paulo escrevia o que ele escrevia. Por quê? Porque ele experimentou na prática, no dia a dia, essa experiência com Deus. Então o cristão ele tem que ter essa confiança. Ele tem que ter essa confiança em Deus e gerar esperança nas pessoas que estão à sua volta.
O cristão precisa então gerar confiança, tranquilidade às pessoas que estão à sua volta, principalmente em momentos de dificuldades. Então a gente precisa entender isso. Paulo, ele deu graças pelo alimento. E aí a gente viu que todos chegaram à praia em segurança, não sem luta. Alguns segurando em tábuas, outros segurando em restos do navio, outros chegaram a nado. E a gente vê umas coisas bem interessantes, né? Os soldados queriam matar os prisioneiros com medo deles fugirem. Olha quantos livramentos Deus proporcionou na vida de Paulo. E aí, claro, depois eu convido os irmãos a darem sequência no capítulo 28, que aí eles vão parar numa ilha. E aí os nativos ali fazem uma fogueira para eles se aquecerem, porque eles estavam molhados. E aí Paulo vai jogar uns gravetinhos, vem uma cobra e pica a mão de Paulo. E aí os nativos falam, esse cara está lascado. Não morreu no naufrágio, mas alguma coisa tem com ele, agora foi picado. E aí ficou, né, aqueles emissários de Satanás, né? Agora morre. Ó, quer ver? Vai morrer. Ele vai morrer. Agora ele morre. E aí Paulo não morre. Aquilo gerou mais confiança ainda nas pessoas, trouxeram ali o principal da ilha, Paulo orou pela vida do cara, o cara foi salvo, foi curado, outros vieram, ou seja, os 3 meses que eles ficaram ali, Paulo continuou pregando o evangelho. Então, em meio às dificuldades, a gente precisa encontrar oportunidade para continuar pregando o evangelho. Mas então, como fazer, como ter essa confiança na palavra de Deus? 5 pontos, bem rapidinho. Primeiro, Deus deu a palavra, toma posse. Ele falou, vai acontecer. Não do jeito que a gente quer. Porque às vezes a gente faz um script para Deus. Olha, Deus, está aqui o meu projeto de vida. Se o senhor assinar aqui embaixo como sócio, não, vai ser. Às vezes não é assim que Deus quer agir. Mas vai acontecer. Ele tem um propósito. Perdas materiais são menos importantes que vidas, conforme nós conversamos aqui. A vida de todos são preciosas para Deus. Ali tinham, inclusive, pessoas que estavam presas, por quê? Porque eram boazinhas? Não. Mas Deus disse a Paulo, ó, nenhum dos que estão com você irá perder a vida. Por quê? Porque foi uma oportunidade, inclusive, de evangelizar aquelas pessoas. Nós não sabemos o que eles fizeram. Aquelas 275 outras pessoas, nós não sabemos se eles se converteram ou não. Mas pode até ser que um dia a gente está lá no céu, ó, lembra o naufrágio de Paulo? Estava lá no meio. Você precisa de ver. Olha, e ainda Lucas não foi tão original no que escreveu, porque o negócio foi bem pior do que ele relatou. Quem garante que isso não pode vir a acontecer? Cabe ao cristão, então, fazer a diferença neste mundo. Nós precisamos fazer a diferença. Ali nós vimos que eles não tinham a luz do dia e nem das estrelas, mas Paulo resplandeceu como um astro, não astro no sentido hoje de fama, mas como um brilho diante daquela situação caótica que eles estavam enfrentando. E em 1 Tessalonicenses 5,18, resumindo está, em tudo deem graças. Em tudo. Estamos passando por lutas? Agradeça ao Senhor. Porque Ele não dá, segundo a palavra dEle, um fardo mais pesado do que as nossas forças possam suportar. Isso é a palavra dEle. Agora, se eventualmente você não alimentou e está muito fraco, você pode chegar e falar, Senhor, está muito pesado o fardo. Me ajuda. E aí Jesus troca o fardo dEle com o nosso. Porque o fardo dEle é leve e suave. Então, amados, esse é o fato. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós temos a Bíblia escrita, que nos mostra, nos traz, que aqueles que confiaram na palavra de Deus, cumpriram o propósito pelo qual essa palavra foi dada.